E como eu estava comentando, é uma dor que você é uma dor que não passa, você tem que trabalhar muito o seu psicológico. Eu costumo dizer que eh, teve 2 fatores determinantes para mim ficar mais tranquilo com respeito à perda dela e eu não ficar muito impactado no sentido de ficar com depressão ou outro problema. Primeiramente, você tem que se apegar em Deus, coloca nas mãos dele, né? Deus, ele, quando você ora, você pede. Eu sou uma pessoa que eu sou cristão, eu oro, eu peço muito para Deus de tudo na minha vida. Qualquer dificuldade, qualquer coisa que eu estiver passando, eu sempre recorro a Ele e Ele nos fortalece e nos capacita. Já começa daí, o ponto principal. Em segundo lugar, a minha esposa. Eu, quando tinha a Lola, tive a Lola, eu era casado com uma outra pessoa. Aí o relacionamento não deu certo, a gente se separou, nos divorciamos. Então, hoje eu tenho uma nova esposa, eu tenho uma nova parceira, que é uma pessoa que me ajuda muito, né? E a gente sempre dialoga, conversa muito, uma pessoa muito calma, tranquila. E, em segundo lugar, é ela que me ajudou, porque ela fica muito comigo, ela é muito presente, a gente faz 90% das nossas coisas juntos, então isso ajuda muito a te distrair e a contribuir para você se fortalecer. E não é fácil. Você perder um pet é como se você perdesse um filho, literalmente. Eu fico muitas vezes me colocando no lugar de pais que perdem seus filhos, e eu posso dizer com certeza que você ter um pet, você viver com ele 10, 12 anos ou um pouco menos que isso, mas você viver de uma forma intensa, é como se você perdesse um filho. Mas do que minha cachorra realmente morreu? Qual foi a causa da morte dela? Esse é um ponto importante. Bem, a causa da morte da minha cachorra foi sinomose, muito provavelmente. Por que eu falo isso? Bem, aí você pode perguntar, mas você não levava seu cachorro para vacinar? Você não dava as vacinas periódicas? Sim. Só que houve um ano ou outro que eu faltei em cumprir com a vacina periodicamente, por exemplo. Eu dou a vacina nela e daqui a um ano ou 6 meses eu tenho que dar novamente. Um exemplo aqui. Então tem a data de retorno e muitas das vezes passava alguns meses. Aí, o que acontece? Minha cachorra, ela sempre tomou as vacinas de acordo certinho, tem a caderneta de vacinação dela. Só que houve alguns anos que eu passei por algumas dificuldades e acabei atrasando a vacina dela. Aí apliquei novamente. Quando eu me mudei de São Paulo, que eu vim morar para o estado de Minas Gerais e para o interior, então eu dei a vacina na minha petzinha, na Lola. Aí a vacina eu teria que retornar no mês 7 do ano passado. Aí, quando foi no mês 11, em novembro, dia 13 de novembro, pouco antes de 13 de novembro, no começo de novembro, pouquinho antes até, eu comecei a perceber que ela, assim, ficava sem comer e passava 1 ou 2 dias sem comer, e muitas das vezes eu achava que era porque ela se lambia muito. Então às vezes ela ia lá, comia um matinho para poder, muitos falam que é para dar dor de barriga quando dá dor de barriga no animal, ele vai e come um mato. Não, não é isso. O cachorro, ele, como se ele tiver muito pelo, ele se lambe muito, esse pelo ele fica no estômago e fica muitas vezes na garganta, e aquilo fica incomodando. E o animal muitas vezes não sente vontade de comer, porque aquilo é como se ficasse estacionado no estômago, não digere. E daí o animal recorre ao mato para poder provocar o vômito e ele expelir aquilo que está prejudicando ele.
E muitas das vezes eu via um pouco de pelo na baba lá, no vômito da minha cachorrinha. E muitas vezes eu achava que era isso, que ela ficava enjoada para comer justamente porque ela se lambia muito. E outro detalhe, minha cachorra ela tinha um problema de pele e quando ela ficava atacada, ela se lambia bastante. Bem, aí o que que acontece? A minha cachorra, ela antes do no final de outubro, eu percebi que ela não estava comendo direito, passava 1 ou 2 dias, como eu estava comentando, e às vezes as fezes dela saem um pouquinho mole, como se fosse uma diarreiazinha. Só que aí, até aí, eu achava, bom, deve ser normal, né? Aí minha mãe até falava, olha, eu acho que ela vai precisar tomar remédio de verme e tal, para verme. Aí eu pensava assim, ah, mas será que precisa de tomar remédio de verme? Quer dizer, precisava, né? Mas como ela era muito saudável, eu pensava que não era nenhum problema, né? Sério. Aí, aonde eu morava na casa da minha mãe, tinha uma outra cachorra. E essa cachorra, ela era bem forte, era uma vira-lata muito bem cuidada, fortinha, né? E minha irmã dava todas as vacinas nela. E de repente uma semana ela adoeceu, não comia nada e morreu. E teve um veterinário que atendia a domicílio que ele vinha na casa das pessoas. Então minha irmã tinha chamado ele, indicado por uma moça que trabalha numa ONG, se não me engano. E ele que veio cuidar da cachorra da minha irmã e a cachorra morreu. Isso foi no dia 4 de novembro. Quando foi depois disso, a minha cachorra ficou um pouco tristinha. Todos achávamos que era por causa da outra cachorra, que ela sentiu falta. Afinal de contas, elas estavam já morando juntas há um ano e alguns meses, então elas até se apegaram, né? O que que acontece? Ela ficou tristinha e também não sentia mais apetite. Em um determinado dia que eu fui visitar minha mãe, isso eu já tinha casado, e daí eu passei questão assim, depois que eu casei, passei algumas semanas assim, na casa nova, tudo, organizando minhas coisas, e eu tinha às vezes tempo de um dia sim, um dia não na casa da minha mãe. Em determinado dia eu vi que ela estava tremendo, né? E minha mãe falou, olha, ela não está comendo direito, tal. Eu cozinhei até ovo para ela, coisa que ela não dispensava. Ela gostava muito de ovo cozido, gostava de frango, coxinha da asa, tudo. E eu dava muita carninha, o osso eu só dava a cabeça do osso, ela gostava muito. Se deixasse dar o osso todo, ela comia tudo. E carne de porco também ela gostava. Até um torresminho, vocês pasmem, até um torresmo ela curtia, gostava de vez em quando de uma paçoquinha, era danadinha. Então, ela começou a ficar tremendo, né? Como se estivesse com frio. Daí minha mãe falou, olha, ela já está 2 dias sem comer. E eu percebi que ela estava bem amuada. Aí foi quando eu chamei esse veterinário que atende a domicílio. Ele chegou, examinou, viu que ela estava com febre, por isso que ela estava tremendo. E daí ele colocou o termômetro nela e viu que ela estava com febre. Passou a medicação nela, tudo bem, aplicou a injeção. Ele tinha saído, foi provavelmente no consultório, pegou a medicação e veio e aplicou nela. No dia seguinte, ela já não estava muito bem. E quando eu cheguei na minha mãe, ela sempre vinha ao meu encontro, fazia uma festa, ela estava debaixo da cama, eu a chamei, dei os comandos de passear e tal, e falei com ela, ela não reagia a nada, eu achei muito estranho. E ela só olhava, mas estava bem quietinha, deitadinha assim. Eu achei muito estranho. Aí foi quando eu chamei esse veterinário, novamente ele veio,
Aí ele falou: "Olha", examinou, ela estava com febre e ela estava com a gengiva, você olhava assim na gengiva dela, você fazia assim, por exemplo, né, e eu via que a gengiva dela estava meia pálida. Aí ele falou: "Olha", examinou a vagina dela, estava pálida também e parecia que tinha tipo de uns carocinhos. Aí ele falou: "Olha, essa cachorra provavelmente ela tá com a doença do carrapato, Ehrlichia, né, que se chama, e eu não sei se ela realmente está com a Ehrlichia ou sinomose, mas eu tô achando que é Ehrlichia". Aí beleza, aí eu falei: "Bom, o que que vai precisar?". Ele: "Olha, eu vou ter que pegar uma medicação lá, tudo, remédio para dor, remédio, para enjoo", porque ela daí ia beber água, colocava tudo para fora. Ia comer, colocava tudo para fora, não segurava nada no estômago dela.